Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre densidade dos gases. Última aula do grupo gases. É uma relação importante, uma relação que a gente normalmente é cobrado, principalmente na segunda parte do que eu vou falar para vocês, de comparação, qual gás é mais denso, qual gás é menos denso. E também vamos falar um pouquinho sobre velocidade de efusão. Gente, velocidade de efusão é um negócio que não cai tanto. Normalmente aparece em segundas fases, porque você precisa de uma atenção maior em contas quando você vai trabalhar. Então, é um assunto um pouquinho mais específico, também um pouquinho mais difícil. Então, fiquem espertos nessa segunda parte, tá bom? Bom, começando a falar de densidade dos gases, primeira coisa que a gente precisa entender é a relação de densidade mesmo. O que é a densidade para qualquer coisa? Não precisa ser só para os gases. A densidade de uma substância, de um elemento, de uma mistura, tanto faz, é uma relação entre a sua massa seu volume. Então a relação de densidade é massa por volume. Normalmente a gente trabalha com a densidade em gramas para a unidade de massa e ml para a unidade do volume. Então, quando a gente trabalha com sólidos e líquidos, sei lá, eu falo de densidade, normalmente já te vem na cabeça a densidade da água, 1 grama por ml. Né? Então, a gente trabalha com essa unidade. Quando a gente fala de gases, o que acontece? Em vez de trabalhar com ml, a gente vai trabalhar com litros. Então, o normal para a densidade dos gases é gramas por litro. Por quê? Porque o gás é pouco denso. Lembra lá do começo, quando a gente falou da teoria dos gases? Então, quando a gente fala de um gás, as moléculas estão dispersas no movimento caótico, então ela vai ocupar muito volume. Então, a quantidade de massa no volume é muito pequena. Se eu medisse a quantidade de massa em ml, quantos gramas de gás existe em 1 ml de gás, essa massa ia ser muito pequena. Por isso que a gente trabalha em gramas por litro. Um outro motivo também é a origem dos dados para a gente calcular a densidade dos gases. Para um sólido e para um líquido, a gente põe lá na balança, mede a massa, usa algo graduado lá, né, e mede o volume, então uma proveta, um balão volumétrico e mede o volume e beleza. Para os gases, obter esses dados é mais difícil, principalmente o dado de massa. O volume é o volume onde o recipiente, né, onde o gás está contido. Então o volume é relativamente fácil, mas a massa é mais complicado. Então medir massa para gás é um pouquinho mais difícil. E por essa dificuldade, o que acontece? Em vez de trabalhar com essa relação, a gente vai trabalhar com uma relação que a gente já conhece para os gases. A gente vai trabalhar com a relação que do PV igual a NR. O N aqui dá para a gente fazer uma gambiarra, ó. Dá para puxar mais uma perninha e virar M. E aí o PV é a massa sobre a massa molar, aquela que a gente acha na tabela periódica. E aí a gente consegue então, aqui pelo PV-NRT, achar uma relação de massa e volume, ó lá. Então, ó, trabalhando com essa equação, a gente pode fazer o seguinte, ó. A pressão vezes o volume. Deixa eu apagar aqui. Já passa a massa molar aqui, ó, para ficar mais fácil você enxergar. Vezes a massa molar. Ó, passei a massa molar daqui dividindo para lá multiplicando, certo? Vai ser a massa vezes R vezes T. Eu tenho massa de um lado, volume do outro. Como a densidade é a massa dividido pelo volume, vou passar o volume para lá dividindo. E isolar a massa e volume. Então eu vou ficar assim, ó. A pressão vezes a massa molar. Aí eu vou pegar esse RT aqui, ó, e passar dividindo lá. Dividido por R vezes T é igual a massa dividido pelo volume. Gente, P, massa molar RT ou massa e volume. Tanto faz, é uma igualdade.
Se a massa dividido pelo volume é a densidade, pressão vezes a massa molar também dividido por RT vai ser a densidade. Então eu posso falar que para os gases, e por que para os gases? Porque só vale essa equação aqui para os gases. Então, para um gás, a densidade, além de ser calculada pela massa dividido pelo volume, é a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Gente, é muito mais fácil calcular a pressão de um gás e a temperatura do gás do que a massa. Então, o que é fácil a gente trabalhar para gases? A gente sabe calcular a pressão, a gente sabe calcular a temperatura e a gente sabe calcular volume. Massa é difícil. Massa molar está na tabela periódica. E o R é constante. Então, como é mais fácil achar o valor da pressão e da temperatura, ao invés de achar massa, a gente normalmente trabalha com essa relação. Então, a gente fala que a densidade para um gás X qualquer vai ser a pressão desse gás, no estado que a gente está calculando a densidade, a massa molar desse gás X que você vai achar na tabela periódica. Se for uma substância simples, sei lá, um gás nobre, hélio, é a massa molar do hélio. Se for um conjunto, metano, CH4, você vai pegar a massa do C, que é 12, mais 4 vezes o H, que é a massa do hidrogênio, somar 16 é a massa molar do metano. Então, só ficar esperto aí para calcular a massa molar proveniente da tabela periódica. Dividido por R, que é uma constante. Quando a gente usa a pressão em ATMs, a massa em gramas por mol e a temperatura em Kelvin. O R é 0,082, né? Então R, vamos lembrar aqui, ó. Vou escrever aqui no cantinho. O R vale 0,082 quando a pressão é em ATM, o volume é em litros, a quantidade de mols é em mol e a temperatura é em Kelvin. Então, o R vale essa constante nessas unidades. Bom, cuidado aqui, mol para massa molar, então eu tenho que usar massa molar em gramas por mol para chegar nesse valor aqui em mols, tá? Calculando essa densidade nessas unidades, a massa vai sair em gramas e o volume vai sair em litros. Então, a densidade aqui para os gases, calculada por essa fórmula, vai sair em gramas por, desde que você tenha usado o R com essas unidades. O que pode acontecer? Num exercício ou em outro, ele te dá um R diferente. Ele pode te dar um R por uma pressão em Pascal, e aí o volume vai ser em metros cúbicos, e a densidade vai sair em quilos por metros cúbicos. Então, você só precisa ficar esperto para que unidade ele está usando, para você não fazer bobagem na unidade. Químico normalmente é menos chato, vamos dizer assim, com unidades. Então, normalmente na química a gente usa isso. O R 0,082, a massa em gramas, o volume em litros e a unidade da densidade normalmente em gramas por litro. De vez em quando você precisa da densidade para física. E aí na física eles adoram o SI, o Sistema Internacional. E aí o volume vai ser em metros cúbicos. Então você vai achar aqui, usando, em gramas por metro cúbico. Tem que ficar esperto. Então, se cair isso em algum exercício de física, para ver se você não está fazendo bobagem com a unidade. Mais importante até do que a relação de cálculo, né? É prestar bastante atenção na unidade, porque normalmente é o que te derruba nos exercícios, é o que faz você perder pontos lá nos exercícios. Gente, calculada a densidade de um gás, o que a gente normalmente faz é comparar um gás com outro. E aí a gente vai calcular um negócio chamado densidade relativa. O que é a densidade relativa? É a densidade de um gás X em relação à densidade de um gás Y. Então, com X e Y nas mesmas condições
de pressão e temperatura, gente, quando que eu tenho x e y nas mesmas condições de pressão e temperatura? Normalmente em uma mistura gasosa. Então, quando eu pego uma mistura de gases, eles estão no mesmo ambiente, então eles estão sujeitos à mesma pressão e eles estão na mesma temperatura. Então, quando eu pego um gás X e Y nas mesmas condições de pressão e temperatura, a gente consegue calcular a densidade de um em relação ao do outro. Então, a gente vai ter o quê? A densidade do X vai ser a pressão que ele está sujeito vezes a massa molar dele, dividido por R vezes a temperatura. Densidade do Y vai ser a pressão do Y vezes a massa molar do Y dividido por R e pela temperatura que ele está sujeito. Gente, quando eu falo algo relativo, eu quero um em função do outro, eu quero comparar um com o outro. Toda vez que eu tiver uma constante na minha expressão, eu posso dividir uma pela outra porque vai ter uma igualdade. Então aqui, se eu dividir a densidade de x pela de y, eu vou chamar isso assim, ó, densidade de x em função da de y. Eu estou comparando uma com a outra. Então, ó, se eu estou dividindo e eles estão na mesma condição de pressão, eu posso cortar a pressão. Na mesma condição de temperatura, eu posso cortar a temperatura. O R é constante, então eu posso cortar o R, que é igual para todo mundo, sempre. Então, o que eu vou pegar aqui? Na densidade relativa, a densidade relativa vai ser uma relação das massas molares. Vai ser a massa molar de X em função da massa molar de Y. Para que serve isso? Para que a gente usa isso? A gente usa isso para definir algumas comparações. Eu posso afirmar que quanto... Nossa, esse N ficou horrível, né? Vamos melhorar esse N? Eu posso afirmar que quanto maior o valor da massa molar, maior o ar. Maior a densidade dos gases. Então, se eu comparar dois gases diferentes, sei lá, hidrogênio. O gás hidrogênio tem massa molar 2U, ou 2 gramas por mol. Você olha lá na tabela periódica, o H pesa 1, como eu tenho 2 Hs, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Se eu comparar ele com hélio, por exemplo, o hélio, a massa molar dele é 4 gramas por mol. Então, se eu comparar o hidrogênio e o hélio, eu posso falar que a massa molar do hélio é o dobro da massa molar do hidrogênio, logo, a densidade do hélio também vai ser o dobro da densidade do hidrogênio. Então, a relação de massa e a relação de massa molar e a relação de densidade para um gás são grandezas diretamente proporcionais. Então, toda vez que eu tiver um gás, o que acontece? Para esse gás, quanto maior o valor de massa,
maior o valor da densidade. São grandezas diretamente proporcionais. Lembra sempre que para fazer esse tipo de comparação, eu preciso dos dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. Não adianta eu fazer essa relação para concentrações ou para densidades em pressão e temperatura diferentes. Tem que estar nas mesmas condições de pressão e temperatura. Tá bom? Tranquilo isso? Bom, gente, com isso a gente consegue fazer os 4 primeiros exercícios lá da apostila. Então vá lá, faz os 4 primeiros exercícios e a gente já volta para fazer a última parte da teoria. Tá bom? Muito bem. Vamos para a última parte da teoria, vamos falar de velocidade de efusão. Como que é a velocidade de efusão? Velocidade de efusão é a velocidade com que um gás consegue escapar de um recipiente. Normalmente, aqui a gente também calcula a velocidade de efusão em comparação com outro gás. A velocidade de efusão, ela vai depender da energia cinética de um gás. A energia cinética é uma relação de massa e volume. Lembra lá da formulinha de energia cinética da física? A energia cinética de qualquer coisa é a massa dessa qualquer coisa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Gente, quando a gente fala de um gás, principalmente de gases ideais, a gente sabe que a energia cinética é um valor constante. Então, enquanto eu mantiver a temperatura fixa, a energia cinética também vai ser fixa. Se eu pegar o número 2 e multiplicar por uma constante, vai dar 2 vezes a constante. Bom, continua sendo uma constante. Tudo bem? Com isso, um tal de Graham definiu a relação entre velocidade e massa. Ele falou que o seguinte, que a velocidade de efusão de um gás depende da raiz quadrada do inverso da massa. Então, ó, o que o Graham fez? Ele passou o 2 para lá multiplicando, e aí ficou a energia cinética vezes 2. Como isso é uma constante, ele manteve constante. Como que vai variar a velocidade de efusão de um gás? Passei para lá constante, certo? E eu passei a massa dividindo por essa constante. Como é constante, não vai importar para a fórmula, assim. A gente não está querendo aqui achar o valor, só está querendo definir a proporção. Então eu pus aqui o numerinho 1, que seria essa constante aqui, tá bom? Ó, então esse numerinho 1 seria 2 vezes a constante. E passei a massa dividindo. Então a velocidade, eu tirei a raiz porque eu tenho o elevado ao quadrado, vai ser 1 sobre a massa. Ai, mas você não pode tirar a raiz porque tem o quadrado. Não pode em matemática. Porque os números vão poder ser negativos. Aqui, gente, eu estou falando de massa. Massa é uma grandeza absoluta. O que significa ser grandeza absoluta? A gente discutiu isso lá nas 2 primeiras aulas. Uma grandeza absoluta é que ela não admite zero. Não admite números negativos. Não existe massa negativa. Se tem matéria, na verdade, não existe nem massa zero. Então eu posso trabalhar só com a raiz sem pensar no mais ou menos. Se fosse matemática aqui, ia ter um mais ou menos a raiz do 1 sobre a massa. Então, o que o Graham propôs para a gente? A velocidade de efusão, de fuga, de um gás é inversamente proporcional
a raiz da massa. Então, essa é a proporção que você tem que manjar. Gente, pense o seguinte: se um gás for leve, ele vai ter uma velocidade alta. Então, quanto menor o valor da massa, maior vai ser esse resultado. E se um gás for pesado, ele vai ser lento. Então, Graham propôs o seguinte: a velocidade com que um gás consegue escapar de um ambiente é inversamente proporcional à raiz da sua massa. Gente, não fica, né, preso a preciso saber a fórmula, a origem da fórmula. Não. O que você tem que entender é isso. Se eu tenho um gás leve, ele vai se movimentar muito rápido. Se eu tenho um gás lento, se eu tenho um gás pesado, ele vai ser lento. Então, um gás com uma massa molar pequena vai ter uma velocidade de movimentação, uma velocidade de fusão alta. Se eu tenho um gás de massa molar grande, eu vou ter uma velocidade de fusão pequena. Existe, do mesmo jeito que a densidade, uma forma de comparar velocidade de um gás em relação ao outro. Então, de novo, nas mesmas condições de pressão e temperatura, temos. Gente, se eu tenho a mesma condição de temperatura, principalmente, a energia cinética de um gás X vai ser igual à energia cinética de um gás Y. Porque eles estão na mesma condição de temperatura, então eles têm a mesma energia cinética. É igualzinha. Bom, energia cinética de um gás X é igual à energia cinética de um gás Y. Então, eu posso falar para esse gás X que a energia cinética dele é a massa dele vezes a velocidade dele elevado ao quadrado dividido por 2. E esse cara aqui, ó, a massa dele vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Gente, dos dois lados está dividindo por 2, eu posso sumir com a fração. Eu posso escrever assim, ó, que a velocidade de x ao quadrado, e aí eu vou pegar a velocidade de y e passar para cá, para esse lado, dividido pela velocidade de y ao quadrado, vai ser a massa do y, certo? Que ficou aqui, ó, passei a velocidade do y lá para baixo. E agora eu vou pegar a massa do x e passar lá para o outro lado, dividido pela massa molar do x. Você pode usar essa relação, não tem problema. Na verdade, eu prefiro usar essa relação com um quadrado na velocidade. E você pode escrever desse jeito, tanto faz. Você que decide o que você quer. Se você quer usar raiz ou se você quer usar o quadrado. A velocidade do x em função da velocidade do y vai ser a raiz quadrada da razão da massa de y pela massa de x. Eu falo que a escolha entre um lado ou outro é a sua preferência matemática. Como assim minha preferência matemática? O que você prefere na matemática? Fazer ao quadrado ou fazer a raiz? Você tem mais facilidade para fazer o quadrado, usa a fórmula da esquerda. Você tem mais facilidade para tirar a raiz, usa a fórmula da direita. Né? Eu tenho mais facilidade para elevar ao quadrado do que tirar a raiz. Então eu prefiro fazer usando o lado esquerdo, com o x e o y, a velocidade de x e a velocidade de y elevadas ao quadrado.
Mas aí você que decide. De novo, só reforçando aquele conceito de matemática. Quando a gente tira a raiz dos dois lados para sumir com um quadrado, na verdade você teria que pensar no mais ou menos a raiz. Lembra disso? Mas, como aqui eu estou trabalhando com massa com valores absolutos, então eu não preciso desse mais ou menos, tá bom? Só cuidado com isso, né? Ah, mas está errado matematicamente. Não está errado matematicamente, porque a massa aqui é uma grandeza absoluta. Ela não admite números negativos, ela não admite zero. Bom, ainda bem que ela não admite zero, né? Porque a gente não pode dividir por zero aqui, né? Então ela está dividindo aqui, ela já não podia admitir zero, porque se admitisse zero, ia dar problema. Tá bom isso, gente? Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra a teoria dessas aulas e a gente vai, então, para os exercícios. Agora a gente consegue fazer o exercício 5 e 6. Maravilha? Gente, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.